A chuva caía fina naquela tarde cinzenta. As ruas pareciam espelhar a alma de Elias, silenciosas, frias e sem direção. O som das gotas no asfalto era o único que preenchia o vazio do seu coração. Ele caminhava sem saber exatamente para onde ir, apenas deixando que os passos o levassem. Tinha a sensação de que tudo o que havia construído estava desmoronando, que suas orações batiam no teto e voltavam vazias. E pela primeira vez em muito tempo, ele se perguntou em silêncio: será que Deus ainda tem um plano para mim? Elias era um homem de fé, mas também era humano. Conhecia as promessas da palavra. Já tinha experimentado milagres e livramentos, mas agora nada parecia ter sentido. Os dias eram pesados, as noites longas e o silêncio do céu parecia cruel. Ele olhava para trás e via erros, decisões mal tomadas, sonhos que haviam morrido no meio do caminho. Era como se sua história tivesse parado. E o pior, como se Deus tivesse esquecido de virar a página. Naquele mesmo dia, sentado em um banco de praça, Elias olhou para o céu encoberto e murmurou: Senhor, onde foi que tudo desandou? O vento frio soprou sobre seu rosto e por um instante ele pensou ouvir dentro de si uma voz suave, como um sussurro que vinha de longe, dizendo: Nada desandou, filho. Eu ainda estou escrevendo. Essas palavras ficaram ecoando em seu coração como uma centelha no meio da escuridão. Ele não entendeu o que significava, mas algo dentro dele se moveu. Era como se uma parte esquecida de sua alma tivesse despertado. E mesmo sem perceber, Elias começou a caminhar em direção a um novo capítulo. Um capítulo que não havia sido escrito por suas mãos, mas pelas mãos de Deus. Nos dias que se seguiram, a luta continuou. As contas não pararam de chegar. As dores não desapareceram. As perdas não foram apagadas. Mas Elias começou a perceber pequenos sinais, como se o próprio céu estivesse tentando lhe mostrar algo. Um amigo que mandava uma mensagem inesperada com um versículo. Uma senhora desconhecida que lhe sorria e dizia: Deus te abençoe, quando ele mais precisava ouvir. Uma canção no rádio falando sobre esperança justamente quando ele queria desistir. Elias começou a entender. Deus fala através dos detalhes. E mesmo quando parece que nada faz sentido, ele continua segurando a caneta. Mas ainda assim havia dúvidas. Havia noites em que Elias se perguntava se o que estava vivendo era realmente parte do plano divino ou se ele havia se desviado tanto que nem Deus poderia trazê-lo de volta. Foi em uma dessas noites, deitado olhando para o teto, que ele fez uma oração sincera, talvez a mais sincera da sua vida. Deus, se o Senhor ainda tem algo para mim, me mostra. Se ainda existe um propósito, me faz ver. Ele não sabia, mas aquela oração iria mudar tudo. Na manhã seguinte, Elias recebeu uma ligação de um antigo conhecido, um pastor de uma igreja distante que ele frequentava anos atrás. A voz do outro lado era firme, mas gentil. Elias, Deus me colocou você no coração ontem à noite. Eu não sei o que você está enfrentando, mas o Senhor mandou te dizer: sua história já foi escrita no céu. E o que ele escreveu, ninguém pode apagar. Essas palavras atravessaram Elias como um raio de luz no meio da tempestade. Ele sentiu o corpo estremecer, chorou em silêncio. Era como se Deus tivesse respondido sua oração da noite anterior com uma precisão divina. A partir daquele instante, Elias começou a ver tudo com outros olhos. Ele percebeu que, embora as circunstâncias ainda fossem as mesmas, havia algo diferente dentro dele. A convicção de que Deus ainda estava no controle. A história não havia terminado, apenas estava sendo escrita de um jeito que ele ainda não compreendia. Os dias seguintes foram uma mistura de fé e medo. Fé porque o coração de Elias ardia novamente com esperança. Medo porque ele sabia que para viver aquilo que Deus havia escrito, precisaria abandonar o que ele próprio havia tentado escrever. Precisaria confiar completamente.
E como toda jornada de fé, a dele também começaria com uma escolha simples, mas profunda: acreditar que Deus realmente sabe o que está fazendo. Elias não sabia o que o esperava, mas sabia que algo estava prestes a mudar. Ele apenas sentia, lá no fundo da alma, que aquela voz, aquele chamado, aquele lembrete divino não era um acaso. Era o início de uma revelação. Era Deus virando a página da história que o próprio Elias pensava estar acabada. Porque no final das contas, o que Elias ainda descobriria é que os céus nunca param de escrever, mesmo quando a terra parece em silêncio. Os dias que vieram depois daquela ligação foram diferentes. Elias ainda acordava cedo, ainda pegava o mesmo ônibus, ainda via as mesmas pessoas, mas algo no ar havia mudado. Era como se o mundo ao redor estivesse mais vivo, como se o próprio tempo tivesse desacelerado para que ele pudesse enxergar o que antes ignorava. O sol, que antes era apenas o início de mais um dia comum, agora parecia uma assinatura divina no céu, uma lembrança silenciosa de que Deus ainda estava ali, escrevendo. Mas ao mesmo tempo, as dúvidas continuavam a rondá-lo como sombras persistentes. Às vezes, Elias olhava para o espelho e se perguntava: será mesmo que Deus ainda tem algo para mim? Ou será que estou apenas me agarrando a uma ilusão? Era difícil acreditar, principalmente quando a vida não mudava do jeito que ele esperava. As contas se acumulavam sobre a mesa, o trabalho se tornava mais pesado e o coração, por vezes, voltava a apertar. Parecia que a promessa celestial estava distante demais da realidade terrena. Certa manhã, enquanto caminhava para o ponto de ônibus, Elias passou por uma pequena igreja de bairro. As portas estavam abertas e ele ouviu ao longe uma voz suave cantando: "Mesmo sem entender, confio em ti." Aquelas palavras o fizeram parar. Por alguns segundos, ficou imóvel diante da entrada, observando o interior vazio, iluminado apenas pela luz do sol que atravessava o vitral. Ele sentiu o peito queimar. Uma vontade incontrolável de entrar o puxava. Sem saber exatamente o porquê, Elias deu um passo, depois outro, até se sentar no último banco. Lá na frente, uma mulher simples, talvez a cantora do Ministério de Louvor, cantava de olhos fechados, com as mãos erguidas, como quem falava diretamente com Deus. Elias observava, mas algo dentro dele se quebrava. Aquela música, aquelas palavras, aquele momento, tudo parecia falar exatamente sobre o que ele estava vivendo. Quando a música terminou, o pastor, um homem de cabelos grisalhos e olhar calmo, subiu ao púlpito e começou a falar. Sua voz não era alta, mas tinha um peso, uma autoridade que Elias sentiu penetrar fundo. Há momentos, dizia ele, em que Deus silencia, não porque te esqueceu, mas porque está escrevendo. O escritor nunca explica o enredo enquanto ainda está redigindo o capítulo. Essas palavras atingiram Elias como um raio. Ele abaixou a cabeça e as lágrimas começaram a cair. Era como se o pastor estivesse lendo seu coração. Você acha que a demora é abandono, mas Deus está apenas organizando as linhas, continuou o pastor. Ele não está te punindo, está te preparando. Ele não te rejeitou, está te refinando. Elias sentiu algo se dissolver dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, ele não lutou contra as lágrimas. Chorou livremente, sem vergonha. E naquele pranto, algo sagrado aconteceu, como se as lágrimas lavassem o medo, a culpa e a incredulidade. Depois do culto, ainda em silêncio, Elias permaneceu no banco. Uma senhora idosa se aproximou, apoiando-se em uma bengala. Ela sorriu com ternura e disse: "Filho, o Senhor mandou te dizer, o que ele escreveu sobre você ainda não terminou. Não apague o que ele ainda está escrevendo." Elias mal conseguia responder. A voz embargou, o coração acelerou. Ele apenas assentiu com a cabeça e, antes de sair, olhou para o altar mais uma vez.
A cruz, erguida no centro, parecia brilhar mais do que antes. Nos dias seguintes, aquela frase não saía da sua mente. O escritor não explica o enredo enquanto escreve. Ele começou a compreender que o silêncio de Deus não era ausência, era construção. Que as pausas, os atrasos e os caminhos confusos também faziam parte da história que estava sendo escrita. Mas Deus não o deixaria apenas refletindo. Havia algo mais. Elias começou a perceber que sua vida estava cheia de coincidências demais para serem apenas acaso. Uma pessoa desconhecida pagou seu almoço em um dia difícil. Um antigo cliente o procurou para um trabalho que ele nem esperava. Uma amiga distante mandou uma mensagem dizendo: "Sonhei com você. Deus me mostrou que está te levantando." Cada um desses pequenos gestos parecia uma nova linha do livro divino sendo escrita diante dos seus olhos. Mesmo assim, o inimigo não deixava de sussurrar: "E se tudo isso for coincidência? E se você estiver se iludindo?" Elias sabia que a fé não era cega, mas também sabia que, sem ela, era impossível enxergar o céu. Ele começou a lutar para manter o coração firme, mesmo quando os sentimentos oscilavam. Em uma dessas noites turbulentas, sentado à beira da cama, Elias abriu a Bíblia ao acaso. Seus olhos caíram exatamente em Jeremias 29:11. "Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." As palavras saltaram das páginas como fogo. Elias fechou os olhos e as repetiu 1, 2, 3 vezes. Cada vez que pronunciava, sentia que a dúvida perdia força. Deus tinha um plano. E não apenas isso, tinha um plano bom. A partir daquele dia, algo começou a mudar. Elias passou a orar não mais pedindo que Deus mudasse as circunstâncias, mas pedindo que Deus mudasse o seu coração. E foi aí que o enredo começou, lentamente, a se desenhar de um modo que ele nunca imaginaria. Porque quando um homem entrega sua história nas mãos de Deus, o céu começa a mover capítulos que a terra jamais entenderia. As primeiras semanas após aquele encontro com Deus foram um respiro na alma de Elias. Ele sentia-se mais leve, mais esperançoso e, pela primeira vez em muito tempo, acordava com vontade de viver. A fé reacendia como uma brasa escondida sob as cinzas. Mas, como acontece com todos os que decidem caminhar pela fé, o teste viria logo em seguida. Foi numa manhã comum, quando tudo parecia tranquilo, que a notícia chegou. A empresa onde Elias trabalhava havia decretado falência. Em poucas palavras, tudo o que ele possuía em termos materiais, salário, estabilidade, segurança, desmoronou. O telefone caiu de suas mãos. Por um instante, o mundo pareceu girar. "Por que agora, Senhor?" Foi a primeira coisa que ele pensou. Era como se, depois de começar a confiar novamente, tudo tivesse se virado contra ele. Durante os dias que se seguiram, Elias tentou manter a calma, mas as circunstâncias pareciam zombar de sua fé. As contas continuavam chegando, o aluguel estava atrasado e a geladeira começava a esvaziar. Amigos prometeram ajudar, mas a ajuda nunca veio. A oração, que antes fluía fácil, agora parecia pesada, sufocada por lágrimas e cansaço. Havia noites em que ele simplesmente se deitava no chão, olhando para o teto escuro, e murmurava: "Deus, o Senhor ainda está aí?" O silêncio era a única resposta, um silêncio que doía. Mas o que Elias não sabia era que, naquele mesmo silêncio, o céu estava em movimento. Certo dia, ao sair para procurar trabalho, Elias passou por uma construção e parou para observar os operários. Um deles, coberto de poeira, batia tijolos de forma precisa, um a um, sem ver o todo, apenas a parte que lhe cabia. E foi ali, naquele instante banal, que o Espírito Santo sussurrou em seu coração: "É assim que eu trabalho, um tijolo de cada vez. Você não vê a casa completa, mas eu vejo." Aquela revelação o fez chorar no meio da rua. Pessoas passavam, carros buzinavam, mas nada disso importava.
Elias entendeu que Deus não havia perdido o controle. A construção estava em andamento, só que ele não era o engenheiro. Era apenas parte do projeto. Mesmo assim, a dor persistia. A fé, embora viva, estava sendo esmagada pela realidade. Em uma dessas tardes de luta, Elias foi até uma praça e sentou-se no mesmo banco onde semanas antes havia questionado a Deus. Dessa vez, suas mãos tremiam. Senhor, se a minha história já foi escrita no céu, por que dói tanto viver ela aqui na terra? O vento soprou e uma folha seca pousou em seu colo. Elias a pegou distraído e percebeu algo curioso. As veias da folha formavam um padrão perfeito, traçado com precisão. Ele ficou ali, observando aquele pequeno detalhe da criação, e entendeu. Até as folhas têm uma estrutura invisível que as sustenta. Então, se Deus é capaz de desenhar cada linha de uma folha, por que não estaria cuidando de cada detalhe da vida dele? Mas a fé, mesmo fortalecida, ainda seria provada mais uma vez. Naquela mesma semana, Elias recebeu uma ligação inesperada. Um amigo antigo, que não falava com ele há anos, o convidou para ajudar em um projeto social, numa igreja de outra cidade. Sem muitas opções, Elias aceitou. O projeto era simples: ajudar famílias carentes com alimentos e roupas. Porém, o que parecia apenas um trabalho voluntário se tornaria um ponto de virada. Lá, no meio das ruas de terra, entre barracos e crianças sorrindo, Elias viu algo que não via há muito tempo: esperança nas pequenas coisas. Enquanto distribuía alimentos, ele se aproximou de um menino que sorria, mesmo sem ter quase nada. "Por que você está tão feliz, garoto?" perguntou Elias, curioso. O menino respondeu com simplicidade: "Porque Jesus me ama e ele nunca esquece da gente." Essas palavras atingiram Elias como um golpe no peito. Ele percebeu que estava buscando Deus em grandes sinais, enquanto ele se manifestava nos pequenos gestos, nas vidas simples, nos sorrisos de quem tem fé mesmo em meio à dor. Naquela noite, Elias ficou hospedado no salão da igreja. As luzes estavam apagadas e ele se ajoelhou sobre o chão frio. "Deus, o Senhor escreveu mesmo minha história?" E como uma brisa que não se ouve, mas se sente, o Espírito falou ao coração dele: "Filho, você olha para os pontos soltos, mas eu vejo o bordado completo. A história que escrevi sobre você tem lágrimas, mas também tem vitórias. Tem cruz, mas também tem ressurreição." Elias chorou até o chão ficar molhado. Pela primeira vez, ele parou de pedir respostas e começou a agradecer. Agradeceu pelas perdas, pelos silêncios, pelas dores, porque agora entendia. Tudo fazia parte da caneta divina, escrevendo algo eterno. Nos dias seguintes, novas portas começaram a se abrir. Um trabalho temporário surgiu, depois outro. Pequenas oportunidades que, pouco a pouco, reconstruíram sua rotina. Mas mais do que isso, reconstruíram sua fé. Ele aprendeu que Deus nem sempre muda as circunstâncias. Às vezes, muda o coração para que a gente enxergue as circunstâncias com olhos espirituais. E assim, Elias começou a perceber: o que parecia um fim era apenas o intervalo entre capítulos. O que parecia perda era proteção. O que parecia atraso era o tempo exato de Deus alinhando o enredo. O céu não estava em silêncio, o céu estava escrevendo. Os meses se passaram. E Elias, pouco a pouco, foi voltando a sorrir. Mas não era mais o mesmo sorriso de antes, aquele que escondia insegurança e medo. Agora era um sorriso sereno, nascido de uma fé amadurecida pelo fogo. Ele já não via Deus apenas nos milagres visíveis, mas também na simplicidade de acordar, respirar, caminhar. Deus estava em tudo. E Elias começava a entender que o verdadeiro milagre não era mudar o mundo ao redor, mas mudar o coração que o enxerga. Certa manhã, enquanto fazia café, ele olhou pela janela e viu o sol nascendo atrás das montanhas. As nuvens se afastavam lentamente e os primeiros raios dourados invadiam o quarto. Por um momento, Elias ficou imóvel, contemplando aquela cena.
É assim que Deus faz, pensou. Depois da noite mais escura, ele sempre traz o amanhecer. Esses pensamentos se tornaram rotina. Elias havia desenvolvido o hábito de conversar com Deus em tudo, enquanto caminhava, lavava a louça, ouvia o som da chuva. Ele não via mais o Senhor apenas como um Deus distante, mas como um companheiro constante, um pai presente. Mas Deus, em sua sabedoria, sabia que ainda havia algo que Elias precisava aprender. Era hora de confrontar o passado, as feridas que ele havia enterrado, os ressentimentos que ainda o prendiam, porque para que o novo capítulo fosse escrito, as páginas antigas precisavam ser curadas. Tudo começou quando Elias reencontrou André, um antigo amigo de trabalho. Os dois haviam rompido de forma amarga anos antes, por causa de uma traição profissional. Elias havia sido injustamente acusado, humilhado e demitido por algo que não fez. André nunca pediu perdão. E agora lá estava ele, de pé na frente de Elias, com um olhar constrangido e a voz trêmula. Elias, eu não sei se você vai querer me ouvir, mas eu preciso te dizer que sinto muito. O coração de Elias disparou. Todas as lembranças voltaram de uma vez. As lágrimas, a vergonha, a raiva. Por um momento, ele quis virar as costas. Mas uma voz suave, aquela mesma voz que ele reconhecia agora como o Espírito Santo, sussurrou: perdoe, como eu te perdoei. Elias fechou os olhos. Lágrimas começaram a escorrer. Ele respirou fundo e respondeu com voz embargada: eu te perdoo, André, porque hoje eu entendo que essa dor também fazia parte da história que Deus estava escrevendo. Os dois se abraçaram, e naquele abraço, Elias sentiu algo se libertar dentro dele. Era como se as correntes invisíveis que o prendiam ao passado tivessem se quebrado. O perdão o libertou, não apenas de André, mas de si mesmo. Depois daquele dia, Elias voltou para casa em silêncio, o coração leve. Ele se ajoelhou e orou, agradecendo. Obrigado, Deus, porque agora eu entendo. Tudo que o Senhor escreveu tinha um propósito. Até as lágrimas serviram para regar algo maior. Enquanto orava, uma paz profunda desceu sobre ele, uma paz que não podia ser explicada, apenas sentida. E então, algo extraordinário aconteceu. O celular de Elias vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Elias, meu nome é Paulo. Ouvi falar de você através de um amigo. Estamos precisando de alguém com seu perfil para liderar um projeto de impacto social. Sei que parece repentino, mas acho que Deus está nisso. Podemos conversar? Elias ficou sem reação. Aquilo parecia um chamado. Nos dias seguintes, ele conheceu o projeto, uma iniciativa voltada para ajudar famílias carentes e restaurar vidas destruídas por vícios e pobreza. Enquanto ouvia os planos, Elias sentia o coração arder. Era como se cada experiência, cada dor, cada lição que ele havia vivido estivesse agora se encaixando perfeitamente para aquele propósito. Deus não apenas o havia sustentado, Ele o havia preparado. As palavras de Romanos 8:28 vieram à sua mente com força. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Elias sorriu. Agora fazia sentido. As lágrimas, as perdas, o desemprego, o silêncio, até mesmo a traição. Tudo havia cooperado para formar o homem que ele era naquele momento. No primeiro dia do projeto, Elias foi convidado a compartilhar sua história com os voluntários. Ele subiu ao pequeno palco improvisado e olhou para aquelas pessoas, rostos cansados, mas cheios de esperança. Por alguns segundos, o silêncio dominou o ambiente. Então, com a voz trêmula, ele começou: eu sou prova viva de que Deus escreve histórias com linhas que a gente não entende. Houve um tempo em que eu achei que minha vida tinha acabado, mas descobri que o que eu chamava de fim era só o início de um novo capítulo escrito por Ele. As pessoas ouviram em silêncio. Algumas choravam, outras sorriam. Elias contou tudo: as dores, as orações não respondidas, os dias escuros e o reencontro com Deus.
E ao terminar, disse algo que ficou gravado no coração de todos. Deus nunca erra o enredo. Mesmo quando você se sente perdido, Ele já está escrevendo o seu retorno. Aquele dia foi marcante. Elias entendeu que sua história não era apenas dele, era um testemunho vivo da fidelidade de Deus. O passado havia sido redimido. O presente estava cheio de propósito. E o futuro? O futuro já estava escrito no céu. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Elias olhou para o céu estrelado e disse em voz baixa: "Obrigado, Senhor, porque agora eu entendo que o Senhor escreve, o mundo inteiro não pode apagar." E uma brisa suave soprou, como se o próprio céu respondesse: "Eu te disse, filho, sua história já foi escrita no céu." O projeto social havia crescido rapidamente. Em poucos meses, dezenas de famílias eram alimentadas, crianças recebiam ajuda e vidas estavam sendo restauradas. Elias sentia que finalmente havia encontrado seu propósito, a razão pela qual Deus o manteve de pé quando tudo dizia que ele cairia. Mas, como todo homem de fé aprende cedo, os maiores milagres sempre vêm depois das maiores tempestades. Certa noite, o telefone de Elias tocou. Era um dos coordenadores do projeto, desesperado. "Elias, precisamos de você agora. Houve um incêndio em um dos abrigos." O coração dele disparou. Correu até o local o mais rápido que pôde. Quando chegou, o fogo já tomava parte do pequeno galpão que servia como abrigo para famílias. Crianças choravam, pessoas gritavam e o cheiro de fumaça tornava tudo quase insuportável. Sem pensar duas vezes, Elias correu para dentro. "Elias, não entra aí!" Alguém gritou, mas ele já havia atravessado a porta. O calor era intenso, as chamas dançavam nas paredes. Ele tossia, ofegante, tentando enxergar em meio à fumaça. No canto do salão, ouviu um choro. Uma menina estava presa debaixo de uma mesa caída. Elias se arrastou até ela, levantou os escombros e a carregou nos braços. Cada passo era uma batalha. O fogo rugia como um animal faminto, mas ele não parou. Com a menina apertada contra o peito, atravessou o salão em chamas e saiu para a rua. As pessoas o receberam com gritos e lágrimas. Ele caiu de joelhos, tossindo, os olhos ardendo, mas a menina estava viva. Os bombeiros chegaram minutos depois. O fogo foi controlado e ninguém morreu. Mas Elias ficou ali, ajoelhado, olhando para as labaredas que ainda restavam. As lágrimas se misturavam à fuligem e ele pensava: "Meu Deus, isso podia ter terminado de outra forma." De repente, no meio daquele caos, ele ouviu uma voz dentro de si, suave, firme, inconfundível: "Filho, é por isso que te mantive vivo." Essa é a história que eu escrevi. Elias começou a chorar. Chorava não de medo, mas de gratidão. Cada segundo da sua vida, as dores, as perdas, as orações silenciosas, tudo o havia levado até aquele momento. Aquele ato de coragem não era apenas uma reação humana, mas o cumprimento de um destino celestial. Naquela mesma noite, enquanto todos se recuperavam, uma mulher se aproximou dele. Trazia uma criança no colo, a mesma menina que ele havia salvado. Com os olhos marejados, ela disse: Eu me afastei de Deus há anos. Eu o culpei por tudo. Mas hoje, quando vi você arriscar a vida pela minha filha, entendi que ele nunca me abandonou." Elias sorriu. Não conseguia falar. Apenas colocou a mão sobre o ombro dela e disse em voz baixa: "Deus não esquece de ninguém. Ele só escreve no tempo certo." Nos dias seguintes, algo mudou dentro dele. O peso das provações deu lugar à leveza da entrega. Elias entendeu, de uma vez por todas, que o propósito de Deus nunca é apenas sobre nós. É sobre o que Ele faz através de nós. Mas o céu ainda tinha mais um capítulo a revelar. Na semana seguinte, Elias foi convidado a dar um testemunho em uma conferência cristã. Ele subiu ao púlpito diante de centenas de pessoas, com o coração acelerado e as mãos trêmulas. O auditório estava silencioso. Então, com a voz serena, ele começou:
Deus me ensinou algo que eu quero compartilhar com vocês. Às vezes, achamos que ele se calou, quando na verdade ele está escrevendo. E o que ele escreve no céu, o inferno não pode apagar. As pessoas começaram a chorar. Elias continuou: eu fui aquele que achou que tudo havia acabado, que Deus me esqueceu, que o céu estava fechado. Mas hoje eu sei, o silêncio de Deus é a preparação para o seu maior milagre. Ele contou sobre a perda do emprego, sobre a solidão, sobre o fogo e sobre como, em meio a tudo, descobriu que Deus nunca havia deixado de segurar a caneta. Se você está aqui e sente que a sua história acabou, escute, Deus ainda está escrevendo. E Ele escreve com lágrimas, com amor e com propósito. O público começou a aplaudir, mas Elias levantou a mão pedindo silêncio. Não aplaudam a mim, disse ele com os olhos marejados. Aplaudam o autor, porque se hoje eu estou aqui, é porque ele nunca desistiu de mim. Naquele momento, o ambiente se encheu de uma presença tão forte que muitos começaram a orar e chorar. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse confirmando, diante de todos, que realmente havia escrito aquela história. Quando o evento terminou, um homem se aproximou de Elias. Tinha um semblante tranquilo e um sorriso sábio. Deus te usou hoje, filho. Você falou o que muitos precisavam ouvir. Elias agradeceu, mas antes que o homem se afastasse, perguntou: posso saber seu nome? O homem sorriu e respondeu: Gabriel. Elias ficou em silêncio. Gabriel. O nome ecoou em sua mente. Mensageiro de Deus. Quando olhou novamente, o homem já não estava mais lá. Ele ficou parado, olhando para o vazio, com o coração acelerado. Uma paz inexplicável tomou conta de seu ser. Era como se o próprio céu tivesse aparecido para confirmar. A história estava realmente sendo escrita do alto. Naquela noite, de volta para casa, Elias ajoelhou-se mais uma vez. Senhor, agora eu entendo. Tudo o que vivi foi parte do teu plano. Até o silêncio foi uma resposta. E o Espírito falou ao seu coração: sim, filho, cada lágrima foi uma linha, cada dor, uma vírgula, cada oração, um ponto e vírgula. E agora, eu coloco um ponto de virada, porque o próximo capítulo é de vitória. Elias sorriu. As lágrimas caíam, mas não eram de dor, eram de adoração. Ele se deitou no chão e ficou ali, em silêncio, sentindo a presença de Deus preencher o quarto. Era como se o céu e a terra tivessem se unido por um instante. Ele não sabia o que viria depois, mas sabia que, seja o que fosse, já estava escrito nas páginas eternas do céu. O tempo passou, o projeto floresceu. Elias se tornou uma referência de fé, não por títulos ou fama, mas porque carregava algo que o mundo não podia entender, a certeza inabalável de que sua vida estava nas mãos de Deus. Ele já não falava apenas sobre esperança. Ele era a própria esperança viva, um testemunho caminhando, um reflexo da graça. Os dias eram simples, mas cheios de significado. Ele acordava cedo, lia a Bíblia, tomava seu café em silêncio e agradecia. A cada amanhecer, Elias repetia a mesma frase: obrigado, Senhor, porque o que o Senhor escreve ninguém apaga. Em cada encontro com as pessoas do projeto, ele via o que antes não via: a beleza do ordinário, o milagre da rotina. Uma senhora que havia perdido o filho e reencontrou a fé. Um homem liberto das drogas. Uma família reconstruída depois de anos de desespero. Elias percebia que cada história ao seu redor também era um livro sendo escrito por Deus. Mas ele sabia que ainda havia mais. Sempre há mais quando se trata de um Deus eterno. Certa tarde, caminhando por uma estrada de terra após visitar uma comunidade, Elias parou ao ver o pôr do sol. O céu estava tingido de tons dourados e vermelhos. Ele sentiu o vento tocar seu rosto e, por um momento, ficou imóvel, apenas observando. Ali, sozinho com Deus, o tempo parecia parar. Elias fechou os olhos e sussurrou: Senhor, se a minha história está escrita no céu,
que ela sirva para revelar o teu nome aqui na terra. Foi nesse instante que ele ouviu mais uma vez aquela voz suave, familiar, paternal, eterna. Ela já está, filho. Cada vez que alguém ouve o seu testemunho, uma nova página é escrita em outro coração. As palavras ecoaram dentro dele como um trovão silencioso. Elias entendeu. O que Deus escreve em um, ele usa para inspirar outros. A história dele não era apenas dele. Era um capítulo do livro de Deus sobre redenção. Naquela noite, de volta ao seu pequeno quarto, Elias abriu a Bíblia. As páginas estavam gastas, marcadas por lágrimas antigas e anotações de fé. Ele parou no Salmo 139:16 e leu em voz alta: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ele sorriu. Eu vivi isso, Senhor. Vivi cada linha escrita por ti. Deitou-se, mas não para dormir. Ficou olhando o teto, lembrando de tudo. O desespero, a solidão, o fogo, o perdão, o milagre. Tudo fazia sentido agora. Cada lágrima era uma semente. Cada silêncio, uma preparação. E cada dor, uma página escrita pelas mãos de um autor que nunca erra. O relógio marcava quase meia-noite quando ele se levantou e foi até a janela. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas. Elias olhou para cima e, pela primeira vez, não perguntou mais por quê, nem quando. Apenas agradeceu, porque agora ele sabia. A história que Deus escreve nunca termina em derrota. No dia seguinte, ele voltou ao abrigo onde tudo havia começado. As crianças corriam, brincavam, e a menina que ele havia salvado no incêndio veio correndo até ele. "Tio Elias!" gritou ela sorrindo. "Mamãe disse que o senhor é um herói." Ele se ajoelhou, sorriu e respondeu: "Não, meu anjo, o herói é Jesus, ele que me salvou primeiro." A menina abraçou seu pescoço e naquele instante Elias sentiu o coração queimar com uma paz indescritível. Tudo estava completo. O livro da sua vida havia sido selado com propósito. E ainda assim, ele sabia que Deus continuaria escrevendo, porque a história não termina com o último fôlego, mas com a eternidade. Enquanto o sol se punha no horizonte, Elias caminhou lentamente até uma colina próxima, de onde podia ver toda a cidade. Ele fechou os olhos e orou: "Senhor, obrigado por não desistir de mim quando eu quis desistir de tudo. Obrigado por me provar que a tua vontade é perfeita, mesmo quando parece dolorosa. E obrigado por escrever uma história que eu jamais escreveria, mas que hoje eu jamais trocaria." O vento soprou com força, levantando poeira e folhas, e Elias sentiu o espírito pairando ao redor. "Filho", disse a voz suave mais uma vez, "a caneta nunca saiu das minhas mãos." As lágrimas escorreram, silenciosas, mas agora eram lágrimas de gratidão. Elias sabia que o autor da vida continuaria escrevendo não apenas sobre ele, mas através dele. A imagem final era simples, mas poderosa. Elias, de joelhos, olhando para o céu, com um sorriso sereno no rosto, sussurrando baixinho: "A tua história é perfeita, Senhor, e a minha está nas tuas mãos." O vento cessou. O sol desapareceu atrás das montanhas. E a tela se escurece com uma última frase, ecoando como uma revelação divina. Deus não esquece de nenhum capítulo. O que ele escreve no céu, o mundo inteiro não pode apagar.